Olá, eu sou Rosane Jerônimo, eu sou neuropsicopedagoga, psicanalista, futura psicomotricista, além de pedagoga, docente do ensino superior. E estou aqui para falar para vocês hoje um pouquinho da importância da neurociência na aprendizagem, né? Durante muitos anos foi árduo o trabalho do professor em sala de aula, o trabalho dos pais também, né? Em criar seus filhos sem compreender muitas coisas, momentos difíceis que se passam, principalmente com as crianças que têm dificuldades, né? Então a neurociência, ela tem um foco no sistema nervoso e com a evolução da tecnologia, ela começou a utilizar as imagens, favorecendo essa percepção, né? Conseguiu fazer uma interligação e conseguiu explicar muitas coisas, assim, e contribuiu muito mesmo. Então, o cérebro e os neurônios, né, eles constituem o ser e contribuem para esse desenvolvimento, mediante aos estímulos. E nós podemos ver que o processo do cérebro, a principal parte é a aprendizagem, porque o ser está sempre em aprendizagem, nós estamos sempre num aprendizado, sempre, diariamente, continuamente, a vida inteira nós estamos, vai aprendendo a todo instante. Então, essas descobertas, né, deram grandes proporções, né, através de marketing também, né, dessas imagens, para todo o processo de educação. E a gente tem essa base dessa estrutura no sistema nervoso, nesse conjunto de neurônios, e muito tempo se achou que era só através do neurônio que se aprendia, né? Então veio a neurociência para estar ali fazendo esse interligamento, né? E viu que os estímulos auxiliam muito mesmo. A gente, quando faz psicanálise, a gente percebe que a importância, né? A importância dos estímulos, os estudos de Freud, de Piaget, eles contribuíram muito para um campo que ninguém conhecia, né? E dali foram surgindo vários assuntos que causaram assim curiosidade. E a neurociência, há mais ou menos uns 50 anos, ela vem tendo esse foco, esse estudo todo para fazer essa contribuição. Então a gente tem processamento, onde o cérebro vai ter uma interação, vai contribuir, né, com essa interação assim, a nossa visão, a nossa audição, a nossa fala, nós vamos estar interagindo. Só que tem aqueles que não possuem essas habilidades. Então a gente tem que estimular outras habilidades aonde vão ocorrer essas interações, né? O cego vai utilizar a linguagem, as mãos, né? Ele pode falar e ele vai achar esse meio de se comunicar, ele vai aprender, né? O homem das cavernas, ele já foi o próprio, né? Já criou o método de se comunicar, deixando seus traços, né? Deixando suas contribuições. Então, esse sistema nervoso, ele faz da gente eternos aprendizes, né? Por isso que quando a gente chega lá, a gente aprende a engatinhar, aprende a andar, aprende a falar. Então tudo tem um motivo. Na parte de psicomotricidade, a gente aprende todo esse desenvolvimento psicomotor, toda essa importância, né? E aí a gente vai fazendo o quê? Vai estudando mais para interligar isso aí. E a gente vai no processo contínuo, né, do desenvolvimento até chegar na fase da terceira idade, aonde nós vamos ter que reaprender, né? Por quê? Vamos ter que reaprender, porque nós vivemos aprendendo de um modo, só que chega a determinado ponto da vida que esse modo já não nos cabe mais, não está dentro das nossas possibilidades. Então precisamos de um outro treinamento
para que o cérebro conduza, né? Conduza as informações que nós vamos ter que ter. O idoso, né, começa a esquecer, então tem que fazer o quê? Estímulo, praticar. O nosso cérebro descobriram que, né, sinapse. Então, a sinapse, a plasticidade dele, ele se desenvolve, ele se reconstitui lá, né? Ele é capaz. Só que existem N problemas, né? Inúmeros problemas que também são outros estímulos que damos. Então, através da neurociência, é que isso veio assim florescer. Foram muito a parte sensorial, contribui muito. A essência do cérebro é o estímulo, né? E o estímulo através dos sentidos. Então, os sentidos, eles são estimulados e esses sentidos captam essas informações, guardam, armazenam e depois estão para operar, né? Porque mesmo que a pessoa perca a visão, perca a audição, perca a fala, se ela aprendeu lá dentro dela, vai acontecer o quê? Uma interação onde ela vai se adaptar àquela situação e vai conseguir um meio de se comunicar. Então é muito importante. Até na psicanálise, como eu estava frisando para vocês, existe uma história, eu esqueci agora, mas assim, de uma pessoa que ficou, né, perdeu os movimentos, e é um estudioso, gente, mas eu esqueci. Ele perdeu os movimentos, ficou tetraplégico, perdeu todos os movimentos. Só que ele tinha uma irmãzinha, a irmãzinha dele estava aprendendo a engatinhar. E o médico disse que ele não ia mais, né? Aí ele viu, uma irmãzinha não, gente, acho que era filha. Eu tô totalmente perdida nessa história. Aí ele viu essa criança, enfim, para não errar, ele viu essa criança pequena, um ser que nascia e não sabia de nada, né? Que iria aprender. E como ele quase morreu, ele ficava só visualizando e ouvindo as coisas. Só ele não estava conseguindo falar e nem se mexer. Então o que ele fez? Ele começou a se esforçar para reaprender a andar, a fazer os movimentos. Por quê? Aquele ser pequeno que estava lá, ele não sabia se alimentar sozinho, ele não sabia caminhar sozinho, ele não ficava nem em pé. E ele aprendeu. E aqueles meses foram passando, ele foi só analisando, e ele conseguiu comandar a mente dele de uma tal forma que ele voltou a andar. Ele voltou a andar, ele estudou, e ele fez esse relato dessa pesquisa. Depois eu vou até me lembrar qual era, porque tem tanto tempo, já tem uns anos que eu fiz a psicanálise e me esqueci dessa história. Me veio à tona agora. E assim, ele verificou todo esse lado, né, sensorial, e ele fez anotações, escreveu e relatou o que ele próprio passou, porque ele ouviu dos médicos que ele não ia mais andar, não ia mais fazer nada, ia ficar no estado vegetativo, né? Aí ele resolveu comandar o cérebro dele. Então, assim, ele fez de um jeito que o cérebro dele reativou. É tipo assim, reiniciou. Porque ele viu toda aquela operação e por isso que nós temos esse sistema operacional. Nós temos que estar operando, nós temos que estar recebendo estímulos. E através da neurociências, ela explica o quão é importante a gente estar utilizando essas estratégias multissensoriais, aonde vai estar ativando todas as partes do cérebro para essa vida sensorial. Porque ali é onde vai estar a interação. Então, quando a gente fala assim, um material adaptado, um material estruturado para a criança, por quê? Através desse material, ela vai conseguir, né? Ela vai conseguir transpor o que ela quer. Ou então ela vai deixar pistas, vai ser deixado pistas e ela vai conseguir. No material adaptado, né, quando a gente utiliza aquele velcro
Para colar faz barulho. Então assim, faz um barulho. Então a criança está visualizando. Está visualizando uma imagem. Então ela pega aquela imagem, retira, crack, né? Crack. Parou. Se parou, o cérebro, opa, o que aconteceu? Ativou o cérebro. Então ela vai colar lá. Ela vai colar e vai acabar. Então vai ser essa interação, essa sensação de estar operando e parando, operando e parando, né? Por quê? Para ela ir aos poucos, sentindo. E esse sensorial dela sendo ativado aos poucos, porque já que ela perdeu a capacidade de operar, né, por algum problema neurológico, ela vai voltar aos poucos, através desses estímulos. Então a gente fala, atividade adaptada, tá? Existe N atividades adaptadas. Então você tem que saber qual você vai estar utilizando para essa criança estar ali utilizando o sensorial dela, né? Aí ela vai ativar as funções executivas, né? Vai integrar esse campo também, que é a parte responsável por regular todas as estratégias, né, no nosso comportamento, variar todo o nosso a nossa conexão. Então esse estudante, esse aprendente que está ali necessitando, né, em determinada circunstância, ele vai ter essa atenção maior nessa parte sensorial, aonde ele vai estar recebendo esse estímulo que vai diretamente, né, ter um tipo de processo para essa atividade. E assim, essa neurociência na aprendizagem, ela contribui muito, muito, muito para a área pedagógica, né? Porque ele faz com que o aluno tenha assim, uma melhora nas habilidades. É uma proporção de raciocínio tão grande, de comunicação, de controle, de capacidade de julgamento, né? A memória dele, resolver problemas. Nossa, são tantas áreas de habilidades que recebem essa contribuição que, poxa, é impressionante, né? Então a criança, ela tem uma modificação ao longo da vida, onde ela tem uma fase até os 25 anos, né? A adolescência dela termina e ela vai para a fase mais adulta, aonde ela recebe esses estímulos diretamente, porque ela está preparada. E na educação infantil é a fase mais importante para estar se recebendo esses estímulos. É onde a gente fala que a fase do sensório motor, que o Piaget determinou, e a fase do desenvolvimento psicomotor tem uma gama de prioridades a serem cumpridas de acordo com as idades. Então, assim, se a criança tem aquela idade e não está operando aquelas funções, aquelas habilidades, não está desenvolvendo, a criança já está com um tipo de atraso, né? Aí a criança não fala, a criança não anda corretamente, a criança não tem uma interação boa, a criança está isolada, a criança está quieta, a criança está calada, a criança não opera, né? Então, assim, alguma coisa essa criança tem. Ela está com algum problema, que seja dificuldade de interação, de agir, alguma coisa está ocorrendo com ela. Então, se ela tiver algum problema de saúde, né, que seja perceptível, que seja visível, é outro histórico. Mas assim, ela tem que receber estímulos, todos, independentemente desse, mas assim, tem que receber esses estímulos, tem que tá ali. Eu falo muito do guia Portage, né, o inventário Portage, porque ali ele está discriminando todos os aspectos e habilidades que a criança tem que ter de 0 a 2 anos.
de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Então, é primordial. As professoras às vezes ficam chateadas que tem que preencher um relatório, que tem que aquele monte de folha para preencher, para colocar X, se a criança amarra cadastro, não amarra, se senta, levanta, se já possui a capacidade de ir ao banheiro sozinho, de beber água sozinho, de abrir o lanche. Então, essas perguntas são primordiais, porque é ali que vai se constatar o desenvolvimento dessa criança. E mediante esse não desenvolvimento, essa criança tem que ser encaminhada, essa criança tem que ser mais avaliada, essa criança tem que ser mais estimulada para ver qual tipo de problema ela pode vir a ter. E assim, antigamente, uns 10 anos, vamos dizer assim, 7, 8, as crianças recebiam diagnósticos do transtorno do desenvolvimento global, né? Por quê? Eram coisas, muitos pontos para determinar se realmente era algum tipo de atraso, transtorno, dificuldade, distúrbio, algum problema neurológico, então era muito difícil para os médicos estarem constatando alguma desses problemas. E aí caracterizava a criança no transtorno global, né? Porque ele ampara 5 tipos de transtorno, né? E dentro desses 5 tem o atraso da fala, psicomotor, e aí a criança ficava com esse atraso. Mas eles só davam isso lá para os 5, 6 anos. E olha que era difícil, hein? Aí o que acontece? As crianças iam até 5, 6, 7 anos sem nem poder receber um laudo. Nem a fono dava. Porque eu tenho até um caso que a criança tinha 4 anos e a criança não falava corretamente. E essa pessoa, parente minha, foi até a fono e a fono falou que ela estava maluca. Ah, mãe, você está maluca, você está vendo o que não existe. E nós, como professores, sabemos que não é correto. Então, ela falou, não, espera, que com 4 anos a gente não pode, porque ele está aprendendo a falar. Está aprendendo a falar, mas tem que aprender a falar corretamente. Eu até falei no curso de psicomotricidade. Para falar corretamente com a criança, não conduzir a fala dela como ela fala. Bicicleta, celular. Não, fala celular. Fala, não é água, é água. Você tem que falar corretamente com a criança, porque ela vai estar recebendo esse estímulo, e esse estímulo tem que ser corretamente, porque ela vai guardar, ela vai armazenar, e depois ela vai ficar falando isso? Não dá, né? Então, assim, o estímulo tem que ser de forma correta. Então, você vai falar com a criança, você tem que falar corretamente com ela. Aí fala assim, mas ela não entende. Entende que é uma fala, que é uma orientação. Então, ela vai guardar. Ela vai guardar para usar quando ela tiver essa maturidade de compreensão. Por isso que tem as fases. Tem mãe que chega na escola e quer que o filho pule a fase. Meu filho sabe ler e escrever. Não. Meu filho tem 4 anos, ele sabe inglês, ele sabe escrever, ele sabe, a letra dele é bonita. Tá. Mas se você der atividade sensorial para essa criança fazer, ela não vai fazer. E quando chega lá no 1º ou 2º ano, essa criança vai chorar, porque esse pulo que a mãe quis que desse, né? Desculpa, afetou, queimou etapas, queimou. E aí essa criança não vai ter a sustentação, não vai ter a base para estar operando a parte que vai ser mais ampla, que ela vai receber. Então, toda essa parte precisa ser determinada passo a passo. O estímulo tem que ser passo a passo. Você não vai chegar e vai jogar um monte de coisa na criança. Por quê? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Depende muito, muito. É passo a passo, é devagar. Outro dia mesmo uma professora perguntou para mim, Rosane, esse aluno, tem um aluno com 4 anos que está assim, com um atraso global, tá
tá muito atrasado. Então, assim, ele não tá. A gente fez o guia portas com ele. A gente tá há meses com ele, batalhando, mas ele não. Acaba de falar com ele, ele não... 3 minutos ele esquece. Ele não olha pra gente, ele vira, ele canta, ele levanta, ele fala outro assunto, ele começa a falar coisa que não tem nada a ver. E aí nós estamos lá, Aí nós conseguimos as cores de 1 a 3, né? E que ele reconhecesse a letra, a primeira letra do nome dele. Mas ele não sabe que é a letra não, ele sabe que aquela é a letra do nome dele, mas não sabe que letra é. Aí a gente coloca musiquinha, a gente faz várias coisas para deixar ele assim, né, com vontade de aprender alguma coisa. Mas nós vimos que é através das cores que ele faz alguma coisa. Então ele pega, ele enfileira tudo, ele agrupa tudo. Tudo que tiver cor, ele vai lá e agrupa tudo em cores. Aí a gente pede para agrupar em formas. Aí ele vai, demora um monte de tempo assim, né, para ele entender que ele, mas ele vai, faz também, com formas ele também vai. Então assim, ele tá fazendo só essas duas coisas, né? Ele conversa bastante, mas assim, fala coisas assim, sem muita lógica. Ele surge com um assunto que não tem nada. A hora que a gente está falando para ele, ele vira e... Ou então ele começa do nada a cantar e não atende, nem pelo nome dele ele corresponde, né? Então a gente está lutando com essa criança, tá dando estímulo para ele. Aí a professora perguntou, e como é que vai ser? Como é que vai ser ele? Eu falei, vai ser assim, porque ele agora está com a idade, vamos supor, uma idade que seja de 2 anos, ou de 1 ano, né? Então, ele está ali aprendendo a cor, ele não sabe falar direito ainda, né? Ele vai fazer 5 anos agora, no final do ano. Mas ele não fala, ele não opera nada. Ele fica, se ele pede para ir no banheiro, ele para no meio do caminho, porque ele até esquece o que ele ia fazer. Para onde ele ia, ele volta. Aí, às vezes, ele quer ir no banheiro, aí ele levanta a mão, fica com a mão levantada um tempão. Se a gente não perguntar o que é, ele não fala. Aí a gente fala para ele beber água, para ele, né? Já comunicamos os pais e tudo, mas assim, não teve nenhuma atitude. E a mãe fala assim, ele fala bastante, ele conversa muito. Ele conversa bastante, mas ele fala coisas assim que não tem nexo. Não tem. Ele brinca muito, ele gosta das crianças, sim. Mas, enfim, nós estamos aguardando a atitude dos pais, né? E essa criança vai receber estímulo, né? Nós contamos história para ele, é difícil. E os estímulos dele vão ser estão sendo através de cores. Então a gente está lá tentando, né? É pareamento, é tampar tinta, é pegar números coloridos, é pegar os blocos lógicos, é pegar o bloquinho monta-monta. Tudo a gente bota massinha colorida na letra lá, na cor. Vamos botar na sua cor, na sua letra, vamos fazer seu nome colorido, vamos achar a letra do seu nome colorido. Então a gente está fazendo várias atividades com ele para ver se ele consegue captar alguma coisa, né? Ele tem até um desenvolvimento da motricidade boa, tá bom esse desenvolvimento dele, né? Ele anda direitinho, mas a memória dele não funciona. Então a gente vai ver o que vai dar, né? Então é difícil porque o cérebro, ele, dependendo desses estímulos, ele recebe, né, para as habilidades, né? Ele faz a própria adaptação, ele se adapta. É impressionante como um ser humano se adapta mediante alguns dias, pronto, acabou. Né? Ele consegue. Às vezes a pessoa fala assim, é superação, né? Fulano, olha, teve isso, agora tá fazendo assim. A gente vê casos, né? Superação. É porque o cérebro foi estimulado, o cérebro já estava habituado a ter aquele ritmo.
e esse ritmo foi quebrado. Então a pessoa tem que repor um tipo de ritmo que o cérebro vá se adaptar, né? Então, assim, essa motivação, mediante essa percepção, ela vai colaborar muito para esse processo, para esse entendimento, para essa interação, né? É primordial que ele seja motivado, não desmotivado. Eu falo bastante também para o pessoal que faz o curso que não devemos priorizar os erros, devemos amenizá-los, devemos deixá-los e priorizar os acertos, porque a criança está lá, né? Está com essa capacidade limitada e está com pouco estímulo. Então, se ela for estimulada, ela vai fazer. Aí essa professora falou assim para mim: ai, como é que eu faço uma prova para ele? Eu falei: se você vai fazer uma prova, o que ele é capaz de executar, senão ele não vai ter sucesso. Aí eu falei: foi demonstrar para a mãe que ele não é capaz de fazer uma prova regular, né? Que ele não, nem com ajuda ele consegue fazer a prova do ensino regular. Mas a gente vai demonstrar para a mãe isso. E vai fazer essa prova adaptada com meios de percepção dele, né? Onde ele vai estar podendo ter essa imagem e essa interação que vai ocorrer. Então, ele vai ter uma motivação para fazer, pode alcançar um sucesso ali, né? Vai ser uma coisa assim que vai engrandecer ele vai ter essa emoção do acerto, né? E assim, vai ser bom para ele esse processo, né? Para ele ter essa emoção mediante essa motivação que ele vai receber, esses estímulos, né? Os estudos da neurociência, eles têm indicado que o desempenho, né, das emoções positivas e negativas, e mediante a percepção, ela tem eficácia, né? Com a motivação e as funções, elas têm assim um reflexo de autorregulação que nossa, é muito, 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 muito incrível, gente, incrível. Se vocês tiverem algum livro de neurociências, leiam, peguem para ver, tá? Porque é muito, 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 muito bom. Então, todo esse processo, né? O cérebro vai ter assim, tipo uma linha espiral, né? Ele vai fazer uma consolidação da memória. Ele vai ter a neuroplasticidade dele, que vai né, ter o plástico do cérebro vai expandir. Ele vai ter todo esse rever, recontar, repassar, para reaprender, né? Porque nós somos esses eternos aprendentes e estamos no mundo para estar aqui aprendendo diariamente. E a gente tem alimentação para estar contribuindo também, né? A alimentação que dá energia, que faz também, porque aquela criança apática, toda, né? Toda lá para ela assim, porque a criança não se alimenta, ela não recebe energia, ela não tem energia dos pais, ela não tem energia em casa, ela não tem um bom desenvolvimento também através da energia, aquela criança está sempre apática. Eu tenho aprendentes assim, que são apáticos e não se alimentam mesmo. Então vai tirar a energia de onde? Não existe energia. Não existe energia. Se você não tomar água, se você não comer direito, você não vai ter energia, não. Então, é importante, né, que a memória seja esse recebimento de reestruturação para ele, né? Porque através da repetição, a experiência, tudo que é aprendido, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que o aluno use o cérebro. Que aí vai estar reaprendendo de outra maneira.
muito importante isso, né? A gente tem essa relação, né, onde o aluno vai ativar esse neurônio, que, como eu falei, achavam-se que era através do neurônio, só do neurônio que se aprendia, mas não é. Então, a gente pode estar tendo situações onde o conhecimento é aplicado diariamente, em casa. Eu costumo muito falar, gente, a cozinha é o melhor lugar. É onde o aprendente tem tantas alternativas que enquanto a mãe está lá na cozinha, até a gente estava conversando sobre a psicomotricidade, desenvolvimento psicomotor. Enquanto a mãe está lá na cozinha, a criança está lá separando um talher, pegando um talher, tampando os potes, separando o pote, botando um pote dentro do outro. Enfim, fazendo várias coisas, pegando vassoura para varrer o chão, arrumando as cadeiras, arrastando a cadeira, subindo na cadeira, descendo da cadeira. E às vezes a gente fica irritada, mas assim, ele está se desenvolvendo. Ele abre a gaveta, ele fecha a gaveta, ele abre o armário, fecha o armário, ele tenta abrir a geladeira. Aqui na minha casa, meu filho era pequeno, uns trocentos anos atrás, né? Ele puxou tanto a geladeira quando ele tinha 3 anos, tanto, que rasgou um pedacinho assim daquela borracha da volta da geladeira. Porque a geladeira era aquela que trava, né? E assim, ele puxava, ele queria abrir porque queria. E ele rasgou a geladeira, ficou durante muitos anos a geladeira com rasgadinha assim, porque foi ele que com a força dele, né? Ele queria abrir a geladeira. Meu outro filho, eu colocava as cadeiras em cima da mesa, porque ele subia em tudo. Ele colocava a cadeira, ele subiu na geladeira. Ele quase alcançou, ele subiu na ponta da cadeira, ele subiu na cadeira, na parte do assento, depois ele subiu nas costas da cadeira e estava se pendurando, tentando chegar na geladeira. Ele subiu no fogão, ele entrou dentro do forno, ele conseguiu encostar uma bacia e subiu nessa bacia, ele subiu em cima da pia, ele tentou se pendurar no basculhante, ele escalava a porta, enfim, ele vivia fazendo várias artes em casa. Ele, naquela época, a caixa de som era grandona, né? Nos rec, nas estantes e tal. Ele tirava, ele virava e subia nela, até o pitoquinho da estante, que tinha assim um pitoquinho de puxar, ele botava os pezinhos lá e escalava a estante, então assim, não tinha sossego. Ele quando tinha uns 9, 8 meses, ele já andava. Aí eu botava ele no quarto dele e vinha dormir. Aí eu tava lá, quando eu me virava, ele tava do meu lado. Aí eu, ai meu Deus, o que aconteceu? Ele caiu, mas eu não escutava barulho. Aí toda a vida eu via, até que eu resolvi colocar ele e ficar lá espreitando. Fiquei. Sabe o que ele fazia? Ele levantava